Então, hoje, 16 de maio, às 19h35, vamos dar início no capítulo 3, Espiritualidade no Trabalho. Né? Então, eu vou compartilhar aqui o livro que eu não coloquei, né? Que eu me distraí, hoje eu estou meio distraída. Né? Aí eu vou compartilhar para a gente poder conversar sobre isso, sobre a espiritualidade no trabalho. Deixa eu ver aqui. Onde é que está o meu Kindle? Tá aqui. Rô, Oi. qual é a página que está, hein? Ah, tá, já peguei. Pegou? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, porque está retornando. Deixa eu ver se sou eu. Então, hoje nós vamos dar início, né? Vamos iniciar o capítulo 3, Espiritualidade no Trabalho. E ele começa assim: toda ocupação útil é trabalho. Isso está no livro dos Espíritos. Tá? Então vamos ver o que o Jason Camargo nos traz sobre isso. Ele começa dizendo: no processo de evolução humana, o trabalho é uma das molas propulsoras. E é verdade, né? Nesse processo, toda a evolução humana, nossa, tanto é que se a gente for observar a evolução do trabalho, né, que é muito interessante, né? Antigamente, é muito legal, eu gosto de ver algumas coisas como antigamente, o que se usava para fazer, por exemplo, aquele parar, né? Apesar que em alguns lugares ainda usa, né? O bois, o burro, o cavalo, né? Tem um nome que agora eu esqueci, se alguém lembrar o nome, né? Caramba, me deu um branco agora. Arado? É o arado, né? Mas ele tem um nome próprio, que tem que ser os animais. A canga. Oi? Canga. A canga, tem que ser os animais da mesma, vamos dizer, não pode ser um cavalo e um burro, não pode ser o boi e um burro, tem que ser ou 2 bois ou 2 cavalos, né? Então a gente vai vendo, e hoje a gente vê máquinas, né, que estão tecnológicas, que tem lugares que não precisa nem ter o tratorista, mais nada, né? Então, ele continua, Jason Camargo continua dizendo: ele faz parte integrante da natureza do homem, cujos objetivos de progresso material e espiritual o impelem a realizações constantes. Quando encarnado, a sociedade obriga ao trabalho. E tem muita gente que às vezes fala assim: ai, meu Deus do céu, não sei para que inventaram o trabalho. É bom, se as formigas trabalham, as abelhas trabalham, todo mundo trabalha, a gente não vai trabalhar. Né? Como? Né? Para que ele consiga suprir as suas necessidades ou que desfrute de certas comodidades que a vida lhe oferece. Né? Apesar de que tem pessoas que nunca trabalhou. Né? Aqui mesmo em Teresópolis, da família Guinle, né? Um deles, não sei quem é, né? Porque a família sempre foi muito rica, muito, 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 né? E eles nunca precisaram trabalhar. Né? Tem aqueles que recebem herança, aquela coisa toda, então nunca precisaram trabalhar, nunca trabalharam. Né? E aí ele continua: achamos que o aperfeiçoamento do espírito se encontra estreitamente vinculado ao trabalho que ele consiga realizar no tempo. Né? Então, o aperfeiçoamento do espírito vai ocorrer quando está sempre vinculado a um trabalho, né, para que ele consiga realizar tempo. Às vezes, a gente para e pensa assim: mas eu queria tanto um trabalho mais suave, meu Deus do céu, esse trabalho é tão cansativo. Muitas vezes é aquele trabalho que tem,
né? Algumas pessoas, acho que até agora que veio no meu pensamento, mas eu não vou conseguir, talvez, traduzir direitinho, uma reflexão que tem de um desses filósofos, que ele diz assim: ame o que você faz, que você não trabalhará um dia na sua vida. Se você ama aquilo que você faz, o trabalho não vai ser carga. Você não vai sentir o peso daquele trabalho, né? E aí ele continua dizendo: não foi por acaso que uma das leis morais colocadas na terceira parte do livro dos Espíritos chama-se lei do trabalho. Então, não adianta, né? Eu posso até achar assim, que eu não quero trabalhar, não. Eu queria moleza, né? Mas só que não tem moleza. Na vida não tem moleza. Na vida tem trabalho, né? Justamente para destacar a importância deste no transcurso da evolução espiritual da sociedade, né? E é muito interessante isso porque, conforme ele diz, é a lei do trabalho, ela faz parte da evolução do homem, né? Faz parte da evolução espiritual de uma sociedade. Precisa ter, né? Você precisa ter algum trabalho, fazer alguma coisa, né? Até porque faz parte disso. Muitas vezes tem pessoas que às vezes elas acham que o trabalho é um fardo, né? Tem pessoas, às vezes, que elas vão fazer um trabalho, muitas vezes, ou ela faz porque não tem outro jeito, ou então elas fazem aquele trabalho assim, sabe, como se fosse algo muito pesado na vida dela. Porque a melhor coisa, claro, né? Muitas vezes a gente vai parar e pensar assim: mas eu gostaria de trabalhar numa coisa que eu gostasse. Ótimo, né? Se você encontrar, vai ser bom. Agora, se você não encontrar e ficar trabalhando em algo que você odeia, vamos botar assim, a palavra bem forte mesmo, né? Vai ser um tormento. Tem pessoas que às vezes ficam fazendo um trabalho, estão num trabalho, ela não gosta daquele trabalho, mas às vezes aquele trabalho é o trabalho que dá a ela, vamos dizer, um melhor plano de saúde, a melhor situação financeira, a melhor não sei o quê, mas em compensação ela começa a desenvolver uma série de enfermidades. Úlcera gástrica, a ansiedade, não sei o quê, porque ela não gosta de fazer aquilo, mas com aquilo dá um status maior, é melhor, vamos dizer, ela mergulha, né, nesse poço, que às vezes é um poço sem fundo, né? E é uma insatisfação assim terrível. E quando ela fica muitas vezes assim, quer aposentar, e às vezes se aposenta, a primeira coisa que ela sente, falta daquele trabalho. Aí a gente para e fala assim, não dá para entender, né? Mas né? E aí ele diz aqui, né? Seja médico, professor, engenheiro, escritor, poeta, industriário, pedreiro, carpinteiro, comerciário, jovem ou idoso, seja lá a atividade que cada um desenvolve em sua existência. O que interessa é o seu desempenho diante delas, ou seja, o que importa é a utilidade do que se faz. E aqui, a gente dá uma paradinha aqui, que eu me lembrei de uma história muito interessante, vocês devem conhecer. Diz que um construtor de casa, ele trabalhou 30 anos construindo casa. E tinha uma última casa para fazer. E o dono da construtora virou para ele e falou assim, ele era um mestre de obras. Olha, eu gostaria que essa é a última casa, tá? E eu gostaria que você caprichasse nessa casa. Aí ele já estava cansado, 30 anos trabalhando, então ele falou, quer saber? Ele nunca participa mesmo, eu vou fazer essa casa com o pior material que tiver. Aí ele comprou tudo de segunda mão. Aí levantava a casa toda torta, toda ruim, toda assim, toda assado, né? Aí ele terminou a casa, né? Mas olha, tinha sido uma casa assim, a pior casa que ele tinha feito em 30 anos. Aí no dia que ele foi entregar a chave ao patrão, aí o patrão falou assim: acabou a casa? Não, acabei. Nossa, olha que estou tão feliz. Olha, essa casa é sua pelos 30 anos de trabalho que você prestou à empresa.
Quer dizer, ele fez de qualquer maneira, colocou material de segunda categoria para baixo, porque ele estava cansado e achava que não tinha mais. E era a casa dele. E assim, muitas vezes, a gente às vezes faz até conosco mesmo, né? A gente fala, chegando já no final, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou agir assim mesmo. E às vezes é nesse final que a gente vai ter a grande oportunidade da nossa vida, e aí a gente joga pelo ralo, né? Então, isso me fez lembrar muito essa questão dessa casa, né? Desse funcionário que usou a casa dele como presente. E ele ia ter que morar numa casa toda ruim, que ele sabia, ele melhor do que ninguém sabia que não tinha condições nem de ser habitada, pelo desleixo dele, né? E pela falta de, vamos dizer assim, até de amor pelo ofício dele. Porque se você está numa situação, está num trabalho, e você não tem amor por aquilo que você faz, esse trabalho é um tormento, não é trabalho, né? É algo assim que você para e fala, ai meu Deus, amanhã é segunda. Eu falo isso porque quando eu trabalhava, né? Às vezes eu ficava assim, eu falei, meu Deus, amanhã é segunda, tem que descer, aquela coisa toda. Eu fazia o meu trabalho, tal, tudo direitinho, né? Com certeza. Mas tanto é que eu sou aposentada já há quase, foi em 2011, né? 10 anos, mais ou menos, né? Já 10 anos. Eu nunca mais voltei lá. Aí o pessoal, volta, vem tomar um café, não sei o quê. Eu falei, eu vou, nada, tá bom. Sabe, tipo assim, virei a página, né? Mas vira e mexe eu sonho com trabalho, mas eu sonho mais no começo, quando eu morava no Mato Grosso do Sul, as casas que eu morei, as estradas que eu andava, aquelas estradas, aquela poeirada danada, aquela coisa toda, né? Aí ele continua, com o tempo, as pessoas não trabalharão visando apenas o seu bem-estar, mas acrescentarão também uma visão mais social do trabalho solidário. Porque, por exemplo, né, não sei quem foi que me falou uma vez, uma companheira que me contou, né, que ela tem uma amiga, a amiga foi professora ou diretora durante anos na escola, né? E aí ela deu, graças a Deus, se aposentou, tal, aquela coisa toda, né? Aí a amiga, acho que virou para ela e falou assim, fulana, você não quer fazer um trabalho, dar aula, alguma coisa assim? Ela falou, quê? Nem pensar. E ainda de graça? Nem pensar. Eu trabalhei porque tinha ela paga, que me pagavam, né? E quer dizer, então, nem o trabalho voluntário, ela falou assim, não, eu trabalhei muito tempo, mas recebendo, de graça num trabalho mesmo, né? Aí você fala assim, quer dizer, era um trabalho em que era o quê? Ela trabalhava porque ela paga mesmo, porque se não fosse isso, não estava nem aí mesmo, né? Acontece, às vezes tem momentos assim na nossa vida, até a gente como que se encontrar, a gente vai ter aquele trabalho mais como uma, sei lá, como sustento mesmo, e não algo que a gente gostaria de fazer, né? Alguns chutam o balde e vai. Teve um caso que eu estava lendo, ou alguém comentou comigo, o cara é empresário, trabalhava, tal. Não era empresário, ele trabalhava, aquela coisa toda, e um dia ele falou assim, eu não quero isso mais para mim. Eu estou começando a chegar numa idade em que eu não estou conseguindo viver. E foi fazer uma coisa totalmente diferente do que ele vinha fazendo, e ele tinha colocação, era uma pessoa bem vista, tinha um trabalho maravilhoso, aquela coisa toda, foi fazer algo totalmente diferente, e aí foi perguntado a ele depois, como você está? Ele, hoje eu estou feliz. Né? Quer dizer, ele, embora ele falava mesmo, né? Ele gastou tanto tempo, tanta coisa, né? É até engraçado. Agora me veio o nome de um livro que eu li, acho que é A Ferrari Vermelha, ele tornou-se monge, tá? Então ele estava no trabalho e era muito muito difícil, acho que ele foi demitido e ele foi buscar a questão da espiritualidade, né? A Ferrari Vermelha, o Homem da Ferrari Vermelha, mas tem antes um livro dele muito bacana, que depois eu coloco lá no grupo, porque eu vou me lembrar o nome do livro, né? Então, é o que ele diz assim,
o seu bem-estar, mas acrescentaram também uma visão mais social do trabalho solidário. Essa visão mais ampla e consciente é que irá, aos poucos, transformando o homem egoísta em uma pessoa mais feliz, mais generosa, e fará com que menos pessoas continuem desprovidas dos elementos primários para a manutenção da vida. E a gente vê hoje, né, algumas empresas que estão empregando assim, um trabalho também solidário, né? Ou então fazendo com que o funcionário ele tenha um pouco mais vamos dizer assim, de viver aquele momento, por exemplo, me parece que é o Google, né, ou alguma coisa assim, que propicia ao funcionário não ter aquela obrigatoriedade dele ir todo com terno, tudo isso, tudo aquilo, ele vai. Eles descobriram que eles fazendo esse tipo vamos dizer, criando esse tipo de espaço, a criatividade deles aflora mais ainda. Né? Então, às vezes tem rede, tem momentos que estão jogando, ou tem outros momentos que estão atuando de outra forma, né? E isso ajuda, né? Ajuda até na própria criatividade, né? Aí eu me lembro daquele filme de Chaplin, que todos fazendo aquele, como apertando parafuso, né? Quer dizer, você tinha um horário para entrar e aquele trabalho sempre daquele jeito. Né? Eu acho que as pessoas com certeza, algumas pessoas saíam bem assim desnorteadas, né? Desse tipo de trabalho quando é massivo, né? É mecanizado, você não pode parar para olhar nada, você tem que estar fixado ali há anos fazendo aquele tipo de trabalho. E, se eu não me engano, uma das perguntas que tem no Livro dos Espíritos, que é feito, Kardec faz os espíritos, é o seguinte: mas se a pessoa, por exemplo, então a pessoa, mas é mais ou menos isso que eu não tenho a pergunta correta, né? Ele fala assim: então a pessoa, se não tem, ela vai construir tamancos. E aí os espíritos, numa parte, ele responde para ele assim: muitas vezes, não tanto, não é que ela tenha que ser, vamos dizer, trabalhar com tamancos, mas às vezes ela pode ser, é melhor ela não ser um péssimo advogado. Porque às vezes a pessoa quer ser, porque o avô foi advogado, o pai foi advogado, o tio é advogado, todo mundo é advogado, ele quer ser gastrônomo. Mas tem que ser advogado, porque toda família tem, a advocacia tem o direito, né? E às vezes ele vai ser um péssimo advogado. Né? E tinha muito isso no passado. No passado tinha também aquela coisa, sempre tinha que ter um padre na família. Era norma, ter um padre na família e não tinha como. Né? Ou então passava de pai para filho, né? Tinha um consultório do pai, aquela coisa toda, e o filho tinha que ser, Marcelo, dentista, tinha que ser dentista, né? Alguma coisa assim, né? Mas muitas vezes ele ia para a profissão não porque, vamos dizer, de coração, ele gostaria de fazer outra coisa qualquer, mas às vezes poderia ter uma questão de família, que toda a família tinha que ter, né, essa questão de ter um dentista, um médico, um advogado, o que for na família. Outros fazem do trabalho o sacerdócio dele, gosta do que faz, gosta de estar fazendo aquele trabalho, gosta de estar ali, se sente bem, né? Não tem aquela coisa, meu Deus do céu, vou acordar, vou lá para o trabalho. Não, ele vai porque gosta, porque se sente bem. E também tem aquela coisa da liberdade. Se também aquilo ali cansar, ou alguma coisa assim, se descobrir que, olha, não é mais isso, ele muda para outra função, né? Lógico que no mundo que a gente está vivendo hoje é complicado, até você, eu vou deixar de ser isso, não quero mais ser, né? Porque entra muito essa questão, né? Até gostaria que você até colocasse, Marcelo, também alguma coisa, quando, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu vou mudar de trabalho, não quero mais essa função. É fácil no mundo que a gente está vivendo hoje? Acontece assim? Dá para fazer? O que você acha? Para mim dá para fazer sim. Eu nunca fui apegado e minha mãe, né, empregada doméstica, meu pai abandonou os filhos cedo
Eu caí na odontologia porque eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos como office boy e as coisas foram acontecendo. Então, assim, a minha área não é uma área, né, que veio de berço, né? Então, assim, hoje em dia, eu consigo ver claramente, né, os prós e os contras, né? Você estava falando aí que as pessoas realmente, às vezes, ficam reclamando. Reclamar é muito fácil, né? Eu trabalho com algumas pessoas que só reclamam. Eu não, eu, pelo contrário, eu clamo, eu agradeço. E quando eu estou incomodado com as minhas dorezinhas, a vista já está cansada, eu estudo, estou sempre estudando. E graças, né, ao meu esforço, né, outras oportunidades começaram a surgir, né? Mas Marcelo, eu não sou apegado. Eu troco amarradão porque, assim, eu amo o que eu faço, mas eu sou meio cigano, entendeu? Se tiver que mudar, né, e eu conseguir viver melhor, conseguir, sabe, ter mais tempo para mim, porque eu não quero ficar rico. Eu também não quero me matar de trabalhar, entendeu? E eu tenho que pensar também no meu futuro, né? Antes eu tinha 18, e aí eu depois fui fazendo 19, e as coisas foram acontecendo. Então, posso ficar igual, né, algumas pessoas, né, do meu trabalho, né, que já tem um pouco mais de idade, né, reclamando, né, e as coisas acontecendo, e eu posso mudar, né, depende de mim, do meu esforço. E Marcelo, prefiro trabalhar, me esforçar para que as coisas mudem. É por aí mesmo, né? Como ele diz aqui, o trabalho, voltando, né? Assim, não é apenas uma notável ferramenta de melhoria social, mas uma cândida energia de iluminação individual, né? Não existe nenhum espírito sublimado que tenha chegado até esse patamar sem o concurso primordial do trabalho, né? O trabalho faz parte, como a gente vê, faz parte da evolução do homem, né? Então, é aquele tal negócio, como você falou, assim, com 12, 13 anos, eu era office boy, né? E a gente sabe que quantos jovens, né, que começam muito cedo mesmo, né? E dependendo do lugar, não é nem jovens, são crianças, né? Uma vez eu estava vendo um documentário de crianças lá do lado do Pará, e ela, criança, bota aí, sentadinho, 3 anos, quebrando coco. Trabalho, né? Já começando cedo mesmo, né? Então a gente observa que é aquele teu negócio, falou, mas como, né? Lógico que alguns trabalhos, lugar de criança com certa idade é na escola, mas algumas não têm como ficar na escola. Os pais, às vezes, não precisam dessa mão de obra, o que eu, na minha opinião, a Rosângela falando, o lugar de criança, na idade que está, que seja, é estar na escola, né? Mas, infelizmente, isso acontece muito. Quantos que tiveram, se eu não me engano, eu acho que é Leon Denis, se eu não me engano, Leon Denis, ele foi autodidata, ele com a idade bem novo, ele teve que deixar a escola, né, porque precisava ajudar a família, e foi trabalhar noutra coisa lá, né, muito jovem ele. E esse Leon Denis maravilhoso, com livros maravilhosos, autodidata, né? O próprio Chico, né, foi trabalhar novo também, né? Além de trabalhar novo, ele ainda tinha um trabalho espiritual. Eu estava lendo algo de Divaldo, que eu estava lendo, foi ontem, antes de ontem, Divaldo, quando ele está na Mansão do Caminho, ele começa a trabalhar de 7 até meia-noite. Aí ele faz um lanche e 1 hora da manhã ele fica psicografando até as 3 da manhã. Aí, quando é às 7, ele levanta para ficar fazendo o trabalho dele. Olha só, Divaldo tem 90 e tantos anos e está trabalhando, né? Quer dizer, então, hoje, nós que estamos aposentados, alguma coisa assim, a gente tem o trabalho em casa.
Mas tem pessoas que querem, para manter a renda, fazem os seus trabalhos também, né? Por isso que ele fala, né? O trabalho não é apenas uma notável ferramenta de melhoria social, mas uma cândida energia de iluminação individual. O meu sogro tem 88 anos. Ele ainda é cardiologista, trabalha. Então, agora que ele tem o WhatsApp, aquela coisa. Agora não, né? Na época com o Fábio ele tinha, né? De vez em quando ele mandava um monte de hieroglifos. Hieroglifos, porque ele batia nas teclas, aí o Fábio ria pra caramba, eu e ele, né? Então, quantos tem que continuam trabalhando? Né? Eu acho isso tão bacana, né? Às vezes pode não ser mais aquele trabalho remunerado, como o pai de uma amiga minha, ele trabalhou 50, é ateu, mas trabalhou 50 anos na Santa Casa gratuitamente, como médico, e é ateu. Não acredito em Deus, não. A filha tentou fazer trazer, né? Mas não adianta, não. Mas eu falei assim: olha, minha filha, tem muitos que têm religião e que, na hora, vamos ver, para ajudar, não está ajudando nada, né? Ele, pelo menos, ele faz aquilo que ele acha que ele tem que fazer, ponto. Né? E está certo. Não existe nenhum espírito sublimado que tenha chegado até esse patamar sem o concurso primordial do trabalho. Não existe mesmo. Paulo de Tarso, a história de Paulo de Tarso. A família era rica, né? Ele veio de família rica, mas ele foi aprender a tecelagem. E era tecelão, né? Atualmente é que alguns países, e nisso às vezes eu coloco até o Brasil, que é porque papai é rico, eu não trabalho, né? Aí é mais fácil, né? Ah, você não sabe o que está falando, meu pai é rico, não sei o quê. Às vezes não sabe fazer nada, né? Tem um filme gospel muito bacana, ele chama-se O Presente. E esse filme, não vou dar o spoiler dele, mas ele começa assim: o avô deixa a fortuna toda para o neto. É um escândalo, porque a família fica indignada como o neto barulhento, tipo assim, vagabundo, não queria nada com a vida e vivia com mais companhias, e o avô deixa a fortuna para ele, mas deixa ele algumas regras. No começo é muito engraçado, né? Porque ele tinha que fazer alguns trabalhos e o patrão, né? Vamos dizer assim, o administrador da fazenda não ajudava, não. E ele ficava indignado, né? E ele é um filme muito bacana, gente, chama-se O Presente, muito legal mesmo, né? Aí ele diz aqui: a própria vida é ação, é movimento, é trabalho, é evolução. O médium Chico Xavier disse a respeito desse tema, com muita propriedade, a frase abaixo: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Gente, essa é uma frase que a gente para e fala assim: nossa, mãe, eu podia ter feito muito mais e não fiz. Por que não fiz? E o pior, já pensou a gente chegar lá do outro lado e ter essa condição e a gente vai fazer o quê? Vai ter que começar tudo novamente, né? Quando ele fala, você ter a consciência do tempo perdido, a consciência de que você podia ter feito só mais um pouco, né? E não fez, né? E isso é tão interessante que eu me lembro do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, tal, aquela coisa toda. E aí ele está escutando um vozerio, ele pergunta a Celina, o que está vendo? Aí ela fala assim, chega aqui até a janela. Quando ele chega à janela, aí ele fala, mas quem são? Ah, são aquelas pessoas que você doutrinou, que você orientou, que você aconselhou. Aí ele dá a resposta para ela, eu podia ter feito um pouco mais. Olha só, eu podia ter feito um pouco mais, quer dizer, eu podia ter trabalhado um pouco mais, né? E aí ele continua aqui. Essa frase me faz lembrar outra dita por Chanakya Pandita, em 275 a.C., na Índia. Nem com 1 milhão de moedas de ouro se pode recuperar um só instante da vida. Que maior perda, então, do que o tempo desperdiçado?
né? Ela é muito profunda mesmo, que você para assim e fala assim, caramba, né? Que maior perda mesmo, né? Aí a gente quer recuperar aquele tempo, mas o tempo não para, como diz, acho que é a música do Lenine, né? O tempo não para, né? Ele vai, né? Veja a situação da pessoa que, após sua desencarnação, tem a consciência de que poderia estar numa situação espiritual muito melhor, opa, do que aquela em que se encontra. Poderia gozar uma consciência tranquila e feliz por ter feito aquilo que, de fato, poderia realizar, mas por inércia, por comodidade, deixou de fazer as coisas mais elementares para o seu próprio aprimoramento individual. Isso aqui me fez lembrar também um outro caso de uma amiga, que ela falou que essa amiga dela, né, frequentava a casa espírita, e era uma senhora muito, muito, extremamente dedicada. E toda vez que ela vinha, depois ela desencarnou, e toda vez que ela vinha à reunião mediúnica, ela falava assim, se eu soubesse. Porque ela, quando chegou do outro lado, ela falava, né? Se eu soubesse que ela só mais um pouco poderia ter feito, né? E ele continua, esse fato gera um desconforto interior muito grande. Vale, pois, todo o esforço que se realizar no desenvolvimento de uma mentalidade de trabalho, de progresso, de aperfeiçoamento. As oportunidades de trabalho são inúmeras, são diárias, são constantes. É como diz Chico Xavier. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. E é verdade, né? O que eu não fiz ontem, eu não fiz, ponto. Né? O que eu tinha que escrever ontem, eu não escrevi. Então, a cada dia é uma página limpa, uma página de vida nova no livro do tempo. Então, é como a gente parar e pensar assim, o que eu quero escrever hoje? Né? Eu tenho que, dentro do trabalho que eu acompanho do Amor à Vida, e em novembro foi quando eu comecei, e eu me lembro que a Márcia falou, né? Vamos fazer um caderno da gratidão, não sei o que, tal, 3 bênçãos por dia. Você coloca as bênçãos e coloca por quê, né? De novembro até hoje eu não parei um dia. Todos os dias eu faço. São 3 bênçãos, eu coloco. Pode ser as coisas mais simples, né? É aquela coisa da gratidão. Hoje foi assim, assim, assim. Obrigado, pai. Hoje foi assim. Gratidão, obrigado. O que você quiser colocar, né? E eu acostumei. Nossa, o caderninho daqui a pouco está acabando. Eu falei, não, vou continuar, porque eu me sinto assim, antes de dormir, eu sento e abro o caderno e vou escrevendo, né? Boto as 3 bênçãos, e é muito legal. Para mim, faz um bem muito, muito grande, né? É muito bacana mesmo. Vamos lá, aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta, né? Então, só para dar continuidade no meu pensamento, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Seja jovem ou idoso, pobre ou rico, culto ou não, desta ou daquela profissão, sempre aparecem as oportunidades para se realizar alguma coisa. O que importa é aproveitar ao máximo o tempo para que possamos desenvolver a mentalidade da ação objetiva, seja dentro da própria casa ou fora dela, no emprego ou na universidade, no templo religioso ou no esporte, na casa de assistência ou de promoção social, seja onde for, pode-se laborar visando ao bem de todos. Quer dizer, a gente sempre tem aquela oportunidade de ajudar, né? Quantas pessoas, às vezes, elas têm o trabalho delas, né? E tem um trabalho que ela faz fora. Às vezes ela nem comenta nada com ninguém nem fica sabendo, né? Nossa, aí às vezes acontece algum fato, fala, nossa, eu não sabia que o fulano tinha esse tipo de trabalho, ou que participava, né? Porque e a gente observa, né, que algumas pessoas, às vezes, quando fazem esse trabalho, elas dão todo o amor que elas têm,
né, naquela tarefa que elas estão elaborando, naquela tarefa que elas estão participando, né? E ele continua aqui. Tudo sendo realizado, é claro, de acordo com as possibilidades físicas e mentais de cada pessoa. Evidentemente, às vezes a pessoa trabalha numa função muito difícil e às vezes ela quer mais alguma coisa, não tem como, né? Muitas vezes tem pessoas que não tem como fazer, né? Então, isso faz parte, isso acontece. De repente, em algum momento, vai aparecer alguma função que ela pode fazer, ela pode ajudar de alguma forma, né? Como ele diz aqui, tudo sendo realizado, é claro, de acordo com as possibilidades físicas e mentais de cada pessoa. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa da cidade de Alvorada, que ele é lá do Rio Grande do Sul, o Jason Camargo, situada na região metropolitana de Porto Alegre, atualmente já desencarnada, que era possuidora de uma notável capacidade de trabalho. Como presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, eu me relacionava com todo o movimento espírita do nosso estado e sempre me chamou a atenção a sua capacidade realizadora. Eu, vez por outra, dizia a ele e aos seus filhos que, enquanto muitos ficavam na teoria e gastavam 1000 lápis, ele, como empreendedor, consumia 1000 tijolos na construção da creche para crianças, na construção do asilo para idosos pobres, na feitura das oficinas de preparação profissional para jovens necessitados, bem como na elaboração da própria sede central, que tinha por objetivo o atendimento espiritual de milhares de pessoas que passavam pela instituição. Ele possuía essa disposição inata para o trabalho e o fazia com grande abnegação. Era um homem possuidor de grande energia realizadora. Aí está aqui a história do Divaldo, que eu falei, né? Outro exemplo de trabalhador notável que aproveita o tempo de forma surpreendente é o médium espírita Divaldo Pereira Franco, autor de mais de 200 livros psicografados, desde jovem envereda pelos caminhos da solidariedade humana e funda a Mansão do Caminho, instituição dedicada não só à educação, à assistência e à promoção social de crianças e jovens necessitados, mas também ao importante trabalho voltado para os valores espirituais e destinado para todas as faixas etárias. Além dessas atividades, ele ainda realiza conferências e seminários em várias partes do mundo, com o objetivo claro de educar espiritualmente os seres humanos. Nessa tarefa, ele conclama a todos aos princípios cristãos do amor ao próximo, da prática da caridade, do perdão, da conquista, da paz interior e do bem social. Divaldo Franco é como um andarilho do Cristo, viajando pelo mundo buscando sempre alertar as pessoas de que é possível construir uma sociedade mais fraterna. Aí aqui eu me lembro também do próprio Chico, né? Ele trabalhava na Fazenda Modelo, ainda psicografava, e ele datilografava aquilo que ele psicografava. Olha só, né? Que aquela na máquina batendo, né? Aquela coisa toda, e datilografava, né? As mensagens dele, né? Com o objetivo de mostrar como se pode utilizar melhor o nosso tempo e se produzir mais, é que eu trouxe esse exemplo de trabalho dignificante e educativo. Foi com esse objetivo que eu elaborei o livro Divaldo Franco, A História de um Humanista, relatando um pouco da sua vida, do seu trabalho edificante e das suas assertivas sobre vários assuntos. Eu sempre admirei a sua disciplina férrea e a sua disposição constante para o trabalho social em suas múltiplas formas. Por isso, interessei-me em saber como ele aproveitava o seu tempo e como era o seu dia a dia quando ele se encontrava na Mansão do Caminho. Solicitei Divaldo me atendeu. Então, coloquei no livro acima citado um item com o título As 24 Horas de Divaldo Franco. Fui descobrir na sua resposta que ele, quando está em Salvador, Bahia, trabalha o dia inteiro na Mansão do Caminho até em torno da meia-noite. Depois ele
faz um lanche rápido e começa a psicografar os seus livros indo até as 3 horas da manhã. Observem o que eu disse, ele psicografa da meia-noite às 3 da manhã, 3 horas da manhã. E isso é de uma forma sistemática, pois às 7 horas, Divaldo já está recomeçando um novo dia de trabalho. Aí a gente para e fala assim, meu Deus, só Divaldo mesmo. Porque não é fácil, né? É o trabalho que ele faz, que tem que ser feito mesmo, né? Que ele sente ali que é importante. Por tudo isso, poderemos avaliar a imensa capacidade de trabalho e de realização desse servidor da humanidade. Não foi em vão que o Dr. John Rosner, PhD, professor na Universidade de Concórdia, no Canadá, o chamou de um homem universal. Divaldo Franco, Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros personagens de nossa história engrandece o gênero humano pelo seu trabalho voltado para o bem coletivo. Em todos eles, encontra-se um trabalho com a marca indelével do amai-vos, a marca indelével do amai-vos. Tá? Então, o trabalho, como disse, é, portanto, extremamente necessário para uma melhoria de nossa sociedade. E é verdade, né? Faz parte. Tá? Lógico que há pessoas que passam, às vezes, muitas dificuldades para conseguir um emprego e muitas vezes, nossa mãe, a gente vê, hoje não tem mais, mas na minha época, quem é que lembra de afiador de faca, de tesoura, passava um senhor de bicicleta, né? Então ele fazia, gritava, aquela coisa toda, a gente entregava o alicate ou faca, amolava na hora, né? Era algo assim que a gente até, se falar, são coisas assim que se perdeu um tempo, que você não encontra mais. Todo esse tempo, hein? Pois é, a mamãe mandava para passar a faca naquela roda. Passar a faca na roda, né? Era um trabalho. Eu conheci, quando eu trabalhei, acho que eu trabalhava, eu estudava, não sei, eu pegava sempre o ônibus para ir para casa em Cascadura. E tinha um senhor, né? Ele deve ter desencarnado. Ele sempre vinha vender amendoim. Aí ele falava assim, oi, Yaya, oi, Yaya. Era o amendoim, ele com a roupinha dele, branca, com um saquinho de amendoim Yaya, né, aqueles amendoim assado, alguma coisa assim, né, na cesta dele. Ele era aquele ponto, aquela pessoa ali, daquela área, e tinha vários outros também, e que a gente ficava, né, na época que a gente fazia fila para pegar ônibus, que hoje vai que você entra por uma porta, se deixar, sai pela outra, né? Mas na nossa época tinha fila, né? E ficava na fila para pegar o ônibus. E uma vez ele conversando com alguém lá, eu escutei, e ele falando, com isso aqui eu pago a faculdade do meu filho. Com isso aqui, vendendo esse amendoim, eu construí minha casa, né? E às vezes a pessoa tem até vergonha do trabalho que ela exerce, né? Enquanto, se você exerce aquele trabalho com respeito, não tem que se envergonhar, né? Mas às vezes tem pessoas que às vezes se envergonham mesmo, né? Acha, desde que seja um trabalho honesto, acabou, sabe? Muitas vezes a gente vê pessoas com várias histórias dela, né, de que saíram de trabalhos, às vezes, assim, muito difíceis mesmo, né? Engraxate, quantos, e antigamente tinha muito isso, né? Às vezes a pessoa se aposentava até como engraxate. Lá no centro da cidade, a gente via aquelas cadeiras, as pessoas engraxando sapato, ou fazendo qualquer outro tipo de atividade, né? Por isso que ele fala que é, portanto, extremamente necessário para a melhoria de nossa sociedade. Agora, o que não é muito bom é quando é um trabalho, assim, um subemprego, o que você vê que são situações assim que, nossa mãe do céu, sabe? Muito difíceis mesmo. E nós que moramos numa cidade grande, né? E isso aqui, como em outras cidades mundo afora, né? Algumas são melhores, né? Mas você vê, às vezes, a pessoa está ali, por exemplo, quando você está no sinal de trânsito, alguma coisa assim, tem gente que acha assim,
Está vendendo bala porque não tem nada que fazer na vida. Talvez é a única coisa que ele está conseguindo fazer, é vender bala. Isso. Sabe? Às vezes é só aquilo, não tem outra oportunidade. Né? Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, né, isso acontece muito. Né? Às vezes a pessoa ela não tem as suas, vamos dizer assim, as suas questões legais sendo respeitadas. Não tem, a gente vive nisso. Né? A gente Rosângela, ainda vê pessoas como trabalhadores, mão escrava, ainda tem isso. Né? Exploradas. Né? A gente vê cada coisa assim que a gente para e fala assim, meu Deus, em pleno século XXI, que isso? Mas tem. ô, Rosângela, Oi, Alberto, fala. é, baseado assim no que você está dizendo e baseado no texto, né? A gente tem assim situações mais variadas de pessoas que são esforçadas, buscam, né, através do seu esforço, realizar um trabalho, né? E eu tenho um exemplo de que eu morei no conjunto habitacional ali na Praça Seca e surgiu um padeiro, o padeiro Neném. E o padeiro Neném sempre vinha com uma forma muito divertida, muito agradável. Padeirinho Neném, pão pregando fogo. Aí todo mundo ficava encantado com aquele jeito dele. Ele tratava bem as crianças, e as crianças iam comprar pão doce com ele. Ou seja, começou com aquela bicicletinha pequenininha e aquele papo dele, cativando todo mundo, esforçado, vendia pão às 6 horas da manhã, pegava o pão de madrugada, 7 horas estava passando dentro do conjunto. De tarde passava de novo. E sempre com aquilo, padeirinho neném, o pão pregando fogo. Aí todo mundo vinha brincando com ele. E aí, neném, tá quente ou não tá? E tal. Aí ele sempre tinha uma palavra cordial. Tu sabe que dali ele começou a botar uns produtos na bicicleta dele para vender. O troço foi crescendo. Começou a botar doce, daqui a pouco botou coisas que dentro de casa as pessoas têm grande necessidade, leite, botava 3, 4 caixinhas de leite, foi criando aí uma condição de vender além do pão. Tu sabe que depois ele botou uma Kombi, já não vendia mais com a bicicleta. Aí dentro da Kombi do Neném tinha feijão, arroz, açúcar, macarrão, óleo. Quem não tinha as coisas em casa que precisava, esperava o Neném chegar, porque os supermercados eram distantes, lá no Largo da Praça Seca. Então, o pessoal esperava. Olha aí, tem detergente, tudo ele vendia. Então, você vê que ele exercia um trabalho que era útil para todo mundo, que as pessoas se beneficiavam com o trabalho dele, o preço dele ele não era ganancioso, era um preço justo, e ele cresceu e foi, se pudesse, ele teria 2 Kombi, 3, porque altamente empreendedor, entendeu? Então, você vê, né, que através do trabalho se consegue muita coisa. Com Né? E certeza. no caso dele, é um trabalho que ele obtinha um sustento dele. E como tem outros trabalhos, por exemplo, que não é remunerado, tipo Divaldo, Chico Xavier com a psicografia. E eu estou nesse nosso estudo, minha cabeça está borbulhando aqui. Eu estou impaciente de querer sair do casulo, sabe? Estou esperando a segunda dose da vacina. Aí, quando eu estiver sabendo que eu estou imunizado, eu vou com a máscarazinha e vou cair em campo. Porque chega, né? Tá bom já está no período, já está no momento agora de partir para o campo. Eu soube que Marcelo, por exemplo, foi distribuir a cesta básica no domingo, não foi? Cesta básica não, quentinha, lá do grupo do Caravana. Então, Marcelo já está em campo. E eu estou doido para cair em campo também, correr atrás e poder desenvolver um trabalho, porque só ficar dentro de casa por causa da pandemia, disso, daquilo, não está dando certo, não. A gente tem que
correr atrás, fazer algo necessário, útil, e aí minha cabeça está borbulhando aqui, poxa, já tem algumas coisas assim, já estou pesquisando, eu estou querendo ir mais para o lado assim, da reutilização, sabe? Aham. Reciclagem, né? Não, Reutilização. reutilizar, pegar uma caixa de leite, fazer algo, Ah, tá. pegar uma coisa e fazer outro algo, entendeu? Nesse Certo, campo, certo. nesse caminho. É E isso aí. aí, vamos ver quem, de repente, abraça a causa e vamos em frente. É Porque isso. tem muitas pessoas que precisam também até de um conhecimento nessa área para poder ter um ganho. Se a pessoa despertar e descobrir um caminho nessa de reutilizar as coisas e produzir algo que seja útil e que as pessoas se interessem em comprar, vai ajudar a natureza e a própria pessoa, entendeu? É isso Então, é aí. por aí. Então, vamos pensar as coisas, vamos botar a mente em funcionamento, porque chega, né? É Está na hora de, né? isso aí. Marcelo está trabalhando, né? No consultório. Érica também está trabalhando, tá? Ou tá mais ou menos. Ou seja, eu estou aposentado, e eu, como aposentado, não estou muito satisfeito, não. Eu tenho que produzir algo útil. É isso Pois aí. é, né? Realmente, né? Eu em casa, eu estou começando. Quando sempre chega o inverno, aí eu começo a fazer isso aqui. Isso aqui, dá para ver, né? É sapatinho para doação. Aí, às vezes, eu estou assistindo alguma palestra, alguma coisa assim, aí eu estou fazendo para doação é de adulto, né? Aí eu faço no tricô, já acabei. Eu fiz 3 pares, mais 2 eu já dei, aí tem um ali. E a gente vai fazendo, né? É dentro do que dá. Eu faço muito sapatinho de tricô para bebê, né? De bebê é mais rápido, né? Mas a gente sente falta, sim, né? Faz parte mesmo, né? Mas vamos ver aqui para ver se a gente termina Porque esse. aqui em casa, desculpe até me prolongar, porque o texto é a principal meta nossa, mas tem a ver com o trabalho. Eu aqui em casa eu faço artesanato, pintura em madeira, MDF, eu faço muita coisa. E aí eu faço, vendo para amigos e o que consegue, eu arrecado um valor para ajudar quem precisa de uma cesta básica, quem precisa disso e daquilo. Então, eu não estou parado dentro de casa, eu estou produzindo, mas eu ainda não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, não. Eu quero mais, entendeu? Claro, não, lógico, é assim mesmo, né? Mas a gente vai chegar lá, com calma. Toma a vacina primeiro e espera. Vamos lá. Como esperar que a área da educação se aprimore sem o trabalho? Como obter um campo industrial e tecnológico mais avançado sem o esforço de seus trabalhadores? Como esperar que os governos atinjam os seus objetivos sem a mola mestra da operosidade de seus funcionários? Em todos os campos de atuação humana, não há como descartar a necessidade do trabalho, porque sem ele não há avanço, não há progresso. Imaginemos uma casa e sua família. Imaginemos uma casa e sua família. Se não houvesse trabalho, não haveria refeições para alimentá-las. Se não houvesse trabalho, a casa ficaria cheia de pó e toda desarrumada. As bactérias, as teias de aranha, as traças, as formigas tomariam conta de tudo. Então, é necessário trabalhar para deixar a casa em ordem, limpa e com gosto de se viver. Eu nunca esqueci, por exemplo, a frase dita por um comandante de uma unidade do Exército em que eu prestava o meu serviço militar. Ele chegou, conheceu aquela instituição, observou que ali não havia muitos recursos financeiros, mas mesmo assim reuniu seus comandados e disse com propriedade: podemos ser pobres, porém limpos. Ele estava com isso convocando a todos ao trabalho, à dignidade profissional e à necessidade de transformar aquela unidade militar no local mais agradável de viver. E aqui eu me lembro muito que o meu pai foi militar, né? Em todos os lugares em que ele trabalhou, ele sempre fazia alguma coisa de diferente, né? Tanto é que eu me lembro que o último que eu me lembro assim, né? Foi
no Mato Grosso do Sul, em Aquidauana, ele, que tinha um local de abastecimento de viatura, ele modernizou, porque era de qualquer jeito, né? E até ficou muito, muito bacana aquela coisa toda. Então, ele sempre procurava fazer sempre a mais alguma coisa, né? Ele era muito, nisso daí, ele era muito assim, muito militar mesmo, muito disciplinado, né? Ele teve a visão do que estava acontecendo, mas observou também o que poderia ser feito para suprir as deficiências financeiras do momento. Foi com a união e o trabalho de todos que as modificações aconteceram. Aquela unidade militar era simples, aprazível e com a predominância do espírito de respeito e de companheirismo. Passada tantas décadas, eu ainda me recordo desse fato. E o coloco neste livro para tipificar a importância de uma liderança saudável e comprometida com as mudanças necessárias e com o bem-estar de todos. Né? Aí a gente para aqui a força do trabalho dos idosos, tá? Que nós combinamos de encerrarmos às 8h30. Tá? Alguma consideração do texto que nós lemos? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser colocar, né, sobre a importância do trabalho, seja ele o trabalho mesmo, né, que nós precisamos, o trabalho voluntário. E eu estava me lembrando muito, quando estava se falando, do próprio Silvio Santos, né? Ele começou a vender pente e não sei o que dentro do trem, no Rio de Janeiro, né? Que ele era do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, então, a gente observa assim, que às vezes as pessoas elas obtêm, vamos dizer assim, um legado, né? Aí a pessoa assim, eu queria tanto ser o Silvio Santos, ter o que ele tem, mas você será que estaria preparado para fazer o que ele fez? É que nem Chico Xavier. Eu queria tanto psicografar como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, mas tem o ônus e o bônus, né? E você vai estar preparado para isso mesmo, né? Porque querer o que o outro faz, mas e aí? Tem aquelas responsabilidades, né? E muitas vezes com a responsabilidade vem muita coisa embutida ali, né? Então, todos nós, né? Eu falo, né? Eu fui, né? Fui do Ministério da Justiça, trabalhei, gostei muito, muito mesmo, né? Eu aprendi muito mais no Mato Grosso a ser policial do que realmente estando na cidade aqui do Rio de Janeiro, né? Porque lá era na estrada mesmo, as condições não eram muito boas mesmo, né? Mas o que eu pude fazer de melhor, eu procurei fazer de melhor. Eu dei sempre o meu melhor, né? Eu acho que a melhor coisa é isso, é que você, no nosso caso, a gente olha para trás e fala assim, olha, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor, né? E eu acho muito bacana quando eu vejo hoje os jovens trabalhando e que estão dando o melhor dele, né? Tá, tudo bem, tem um limão, só tem um limão, faz uma limonadinha, né? Ou então, não, muitas vezes é aquilo, não procura, eu vou estar aqui porque o meu limite é esse. Não, a gente só vai saber o nosso limite se a gente tentar, né? Às vezes a pessoa tem medo de arriscar, né? Eu tenho um sobrinho que há anos atrás ele ousou ir para os Estados Unidos. E ele foi falando inglês bem rasteiro, ficou lá 6 meses, veio como experiência? Veio como experiência, né? Então, é não ter medo, né? E vamos lá. Você confia no que você faz? Você confia em você? Você confia na sua capacidade, né? Se confia na sua capacidade e sabe que pode fazer mais, não tenha medo, faça. Não tenha, sabe que você é aquele profissional que está dando o seu melhor, dê o seu melhor. Buscar sempre dar o seu melhor, né? Fazer do seu trabalho, né, como o Jason vem trazendo para nós, algo em que você seja tão prazeroso que você não tenha que trabalhar um dia na sua vida.
Essa frase eu vou buscar, depois eu coloco lá no grupo, porque ela tem um segmento bem legal para isso daí. Então, nós paramos aqui, a força do trabalho dos idosos, né? Tá tudo certo? Carmen, eu não sei se você estava, mas nós colocamos agora para 1 hora, tá? De 7h30 até as 8h30, não mais até as 9 horas, tá bom? Por enquanto, aí a gente aproveita, muita gente aproveita o domingo, essas coisas todas ainda, tá bom? Tá, então, nosso tema foi esse daí, do trabalho, né? A espiritualidade no trabalho, seja ele o trabalho profissional ou o trabalho voluntário, né? Aqueles que podem associar os dois é ótimo, mas se por enquanto não dá para associar, faça um trabalho voluntário, faça um trabalho social também no seu próprio trabalho, por que não? Né? Às vezes a gente até conversando com um companheiro que tenha dificuldades, né? Porque antigamente era muito isso, não sei se ainda continua, infelizmente, né? Mas, às vezes, a pessoa estava se aposentando e falava assim, fulano, passa o que você entendeu para o outro. E tinha pessoas que passavam, tinha outros que não passavam. Não, eu me virei para aprender, por que o outro não vai se virar para aprender? Aí é uma questão de egoísmo mesmo, né? Por que você não vai passar? Né? Por que não pode dar algumas dicas, algumas explicações, algumas coisas assim? Né? O que vai custar? Né? Quer dizer, às vezes, a gente fazendo esse tipo de trabalho, a gente também vai estar ajudando ao outro. Né? A mesma coisa assim, às vezes você é demitida, aquela coisa toda, né? Passar o trabalho, tem até um filme muito legal que eu assisti, eu esqueci o nome do filme, e a pessoa foi demitida, e a outra foi admitida, aquela coisa toda, né? Quando ela foi demitida, ela pega as coisas dela para ir embora, aí ela quer um grampeador, que o grampeador, ela gostava do grampeador. Aí as duas brigam por causa de um grampeador. Olha, muito interessante. O filme é fantástico, né? E ela vai fazer para abrir uma agência para ela. E ela se dá muito bem, né? No primeiro momento ela fica assustada, né? Achando que não ia dar certo, mas só que ela se dá muito bem, né? E assim tem vários exemplos. Tá bom, queridos? Então, Lu, já que hoje é seu aniversário, faz a nossa prece, então, de agradecimento, dá esse presente para gente. Ouviu? Estão me ouvindo? Estamos. Ó, é que para mim aqui não aparecia. Bom, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui unidos em seu nome, para nos ajudarmos, nos sustentarmos e estarmos sempre prontos para esse trabalho no amor, esse trabalho em dividir com cada um de nós que estamos aqui, esse amor, essa vontade e a certeza que só o trabalho nos recompensa, nos faz crescer e nos deixa marcas maravilhosas em nosso ser, de pessoas novas a se conhecerem, de pessoas que nos seguem há tanto tempo, que possamos estar juntos, sempre no trabalho do bem, no trabalho do amor do Cristo e principalmente nos respeitando e nos amando, para que possamos estar sempre juntos aqui para aprender um pouco mais, para salvarmos a nós mesmos, com a certeza de que somos capazes de nos transformar com o nosso trabalho no bem, com o nosso trabalho voluntário, com o nosso trabalho com o outro, mas sempre nos esforçando para estar no bem. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por esse grupo maravilhoso,
Obrigada, Senhor, pela minha vida, que hoje completou mais um ano, que tive a oportunidade, Senhor, de amanhecer tão cheia de carinho, tão cheia de amor, e terminar esse dia com este grupo tão maravilhoso, tão cheia de carinho, tão cheia de amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos vocês. Graças a Deus. Que assim seja. Deixa eu parar aqui. Parabéns, Lúcia. Não sabia do